Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. O que é o amor? Hoje eu vou falar de uma temática muito controversa, muito debatida. Acredito que ao longo dos milênios é algo que tem permeado a história da humanidade de uma maneira bem significativa, que seria a questão do significado do que seja o amor. Bom, em primeiro lugar, eu acho que essa questão ela é muito mais debatida entre poetas, romancistas, filósofos também, do que talvez em outros círculos de intelectuais. Na minha opinião, eu acredito que o amor seja algo bem diversificado e ao mesmo tempo singular, porque são questões que para uma pessoa pode ser algo e para outra não ser aquela mesma coisa que para esta. E, em última análise, a gente irá abordar sobre a questão do que de fato seria o amor universal. Pois bem, nós temos no primeiro ato de Romeu e Julieta a fala de Romeu, onde ele diz assim: penas das penas, mesmo cego, o amor sabe alcançar o alvo do seu desejo. Onde vamos almoçar? Ele pergunta ao seu interlocutor. Houve briga aqui? Nem precisa dizer, já sei tudo. O ódio ainda muito ocupado, mas o amor mais ainda. Leveza pesada, pena de chumbo, fogo gelado, saúde doente, sono acordado. O amor é o que não é. Então nós temos uma definição bem interessante aqui de Shakespeare, das várias definições que ele dá para o amor. E vamos ver, por exemplo, por um outro viés, o que pensava Machado de Assis acerca disso, onde uma de suas obras mais conhecidas, Helena, ele diz que o amor não é mais que um instrumento de escolha. E acaba sendo algo que irá coadunar com muitos pensamentos, muitas situações onde nós escolhemos aquilo que queremos. Tem uma poeta alemã chamada Ricarda Rusch, que ela tem um poema chamado Música, que tem bem no final uma parte interessante sobre o amor, que diz assim o poema: melodias curam a aflição e o prazer, perdidos elas tornam a trazer bálsamo do efêmero coração, da terra onde somos ocupados, feitos escravos. Levam-nos a um reino deslumbrante, como em asas de gênios sagrados. Vibrai, vibrai mais, canto e encanto. Longe assim, fica a terra nossa estrela ruim. Perto fuge o amor, vírgula, entretanto. Outro poeta alemão que diz algo interessante sobre o amor em um de seus poemas, chamado esse poeta Matthias Claudius. Ele diz que o amor nada o detém. Para Fernando Pessoa, grande escritor, poeta e português, ele diz que o amor é uma ilusão. Shakespeare, em As Alegres Comadres de Windsor, diz o seguinte sobre amor, através da fala de um de seus personagens: o amor, qual sombra foge,
quando o ouro persegue. Persegue a quem dele foge, foge de quem o persegue. Goethe, ele foi um poeta excepcional, demorou mais de 60 anos para escrever sua talvez principal obra, o Fausto. Na parte 2, são 2 livros, ele diz o seguinte: brilhe o imortal fulgor do astro do eterno amor. Além desses poetas renomados, outros escritores como filósofos também deram a sua opinião, dissertaram acerca do que eles entendiam como sendo amor, como é o caso do filósofo francês aí, um dos mais conhecidos, René Descartes, onde ele diz no Discurso do Método, ele faz uma distinção entre o amor puramente intelectual ou o racional, e o que é uma paixão. Só que a definição que ele dá no Discurso do Método, ela é bem trincada e talvez ficou um pouco mais bem explícito ou bem mais detalhado, explicado nas Paixões da Alma, que ele também escreveu, onde ele diz que o amor é uma emoção da alma, causada pelo movimento dos espíritos que a incita a unir-se voluntariamente aos objetos que lhe parecem convenientes. Talvez seja consenso unânime de que Sócrates foi o maior filósofo da história. Eu particularmente discordo totalmente, porque antes de Sócrates, Platão, Tales, que é considerado o pai da filosofia, ou o primeiro filósofo aí da antiga Grécia, antes de todos esses filósofos, Anaxágoras, Tales, Heráclito, antes de todos esses filósofos, teve um outro filósofo, que ao meu ver foi o maior filósofo, dado o próprio Deus relatar isso na Bíblia, que ele foi o homem mais sábio, e a filosofia é o amor pela verdade, pelo conhecimento, pela sabedoria. Ao meu ver, Salomão foi o maior filósofo, porque, como nós iremos expor no final, a sua obra é vasta e completamente mesclada por resquícios de poesia. Principalmente o livro que nós iremos ver, Cantares de Salomão. Então, Sócrates, ao meu ver, ele foi um grande filósofo, mas não o maior. Podemos colocar ele aí na segunda categoria, em segundo lugar, melhor dito. Só que assim, é interessante que Sócrates, para quem leu tudo que Platão escreveu, não só os discursos socráticos, mas também esses livros considerados como diálogos suspeitos e apócrifos, que nós iremos encontrar também cartas que Platão escreveu, um testamento. Para quem leu tudo isso, irá descobrir que Sócrates ele foi incrivelmente instruído por uma mulher na questão do amor, chamada Diotima, foi a mulher que instruiu ele. E a obra de Platão, que foi melhor discípulo de Sócrates, ela é recheada com poesias também. Platão ele escreveu poesias, e o maior teor da obra, não só de Platão, como do próprio Descartes, está exarado em cartas, porque não é na República de Platão que está o maior teor da sua obra. Eu acredito particularmente, humildemente falando, que o maior teor da obra filosófica de Platão e também de Descartes, além dos ensinos orais, está nas cartas, porque é ali que eles explicam explicitamente o teor da filosofia deles. Então, para quem quer aprender a filosofia desses filósofos, tem que ler as cartas deles, porque é ali que eles deixam explicitamente a filosofia deles. Então, assim, as cartas de Platão, ela revela a filosofia do próprio Platão, né? Ele fala do que consiste o teor da filosofia dele, e ao meu ver seria mais importante que a própria República, que muitos dizem ser o mais importante escrito dele. E nós temos também no Banquete,
onde ele vai dar, assim, na minha opinião, acho que a melhor definição que ele poderia dar para o que seja o amor, na verdade não é nem Platão que vai dar essa definição, vai ser o próprio Fedro, um dos participantes ali do banquete, que também que eles estão discutindo sobre essa temática, onde ele vai dizer que é morrer por outro, só o consentem os que amam, não apenas os homens, mas também as mulheres. Então, para mim, essa definição que Fedro dá aqui no Banquete sobre Amor é uma das mais excelentes que já foi elaborada aí. Porque a gente vai observar no final que, de fato, essa questão do morrer por outro, né, seria de fato o verdadeiro amor. Aristóteles, por outro lado, na política, diz que quem amava em excesso pode odiar desmedida. Então é um contraposto. Ao mesmo tempo que a pessoa pode amar, né, em excesso ela pode odiar. Uma das coisas que os economistas, como Karl Marx e Max Weber, erraram quando eles foram tratar sobre alguns assuntos, principalmente sobre o dinheiro, é exatamente a questão fulcral de o que consiste como sendo raiz de problemas voltado ao dinheiro. Max Weber, por exemplo, ele vai dizer na Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo que a riqueza é reprovável precisamente e somente como tentação de abandonar-se ao ócio, à preguiça e ao pecaminoso gozo da vida e à ambição de riqueza. Somente o é quando o que se pretende é poder viver mais tarde sem preocupações e prazerosamente. Ora, essa definição aqui, no caso, vai residir todo o erro teológico de Weber, Aristóteles e Marx. Os três grandes escritores, filósofos, economistas, eles erraram em querer desvincular o real sentido do erro no amor ao dinheiro. Porque, veja bem, Jesus não deixou nenhuma especificação em sua afirmação eterna sobre o teor do dinheiro, ou seja, o amor a mamon, né, que seria uma representação do dinheiro, é a raiz de todos os males. Então, sendo assim, não são os fins em si a serem atingidos por meio da riqueza, que é o certo ou errado, todavia simplesmente amar o dinheiro e mais nada. Amou o dinheiro, já errou, já está tudo errado, vamos dizer assim. Porque aqui Jesus diz que consiste toda a raiz do mal, esse amor ao dinheiro. É a raiz de todo o mal você amar mamão, o dinheiro, as riquezas, etc. Para finalizar, eu acho que Salomão foi um dos homens que mais entendia sobre amor, mulheres. Foi um homem que teve mais de 900 mulheres, entre mulheres e concubinas. Então ele ao meu ver, a maior autoridade nessa área, sobre relacionamento, amor, paixão. E ele vai falar o seguinte aqui no Cântico dos Cânticos. Ele vai dizer que no capítulo 1, a minha tradução aqui é a Bíblia de Genebra, uma ótima Bíblia para estudos teológicos, e ele diz no capítulo 1, versículo 1 da seguinte forma, versículo 2 na verdade: beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Então, se a gente for fazer um estudo teológico em cima da obra de Platão, a gente vai ver que muitos poemas, muitos versos amorosos ele compôs. Uma obra vasta, mesclada por filosofia, poesias. Então, eu acredito que, de fato, o amor seria como o próprio Platão escreve ali, o morrer ou consentir morrer pelo outro, como o próprio Deus deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,